Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta quinta-feira. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e, claro, as notícias acerca dos bastidores da política brasileira. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá, meu amigo, você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV Canal 20. Na passagem do primeiro bloco para a segunda parte do Superi Notícias desta quinta, fiz questão de enfatizar para vocês o assunto da entrevista neste segundo bloco. Tenho a honra de receber a nutricionista Luíla Ferreira Coelho. Ela que está aqui para poder falar sobre uma dúvida bastante recorrente nos dias de hoje, principalmente para você que está querendo perder peso, está querendo ganhar massa muscular, enfim. Você acha que fazer dieta é caro? Para poder responder essa questão, está aqui ao meu lado a nutricionista Luíla Ferreira Coelho. Primeiramente, Luíla, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Luíla, para a gente poder começar o nosso bate-papo, já faço essa indagação, que eu imagino que no seu consultório você já deve ter ouvido isso muitas e muitas vezes. Fazer dieta é caro ou não é? Fazer dieta não é caro. Na verdade, eu brinco com os meus pacientes assim, a parte mais barata do supermercado é onde você vai. Você não precisa inventar moda, entendeu? Você vai na feira e tá tudo certo. É interessante saber disso, né? Porque você tem mais do que propriedade para poder falar sobre o assunto, porque você é nutricionista, então convive com essa realidade todos os dias. E justamente sobre isso. Beleza, fazer dieta não é caro. Então, uma pessoa que está ali querendo perder peso, está querendo ganhar massa muscular, você como uma profissional da área, o que você pode dar de dica? Como você pode auxiliar esse paciente que está querendo fazer dieta, mas quer economizar ao máximo? Então, nós somos muito mal acostumados. Eu costumo dizer isso porque a gente acha que a gente sempre precisa recorrer ao alimento industrializado para resolver os nossos problemas. De fato, ele ajuda, né? Claro. Porque é prático. Mas quando a gente tem disciplina, quando a gente tem organização, o alimento resolve. Então, assim, você acorda, você não precisa recorrer a pão, sim, sei lá. Claro que ele pode fazer parte, né? Mas várias outras coisinhas que a gente tem mania de colocar na dieta, sim, e que não precisa, é comida mesmo, é comer uma batata doce, né? É cozinhar o próprio alimento. E aí você se organiza ao longo do dia. O industrializado, que é o que geralmente encarece, né, essas coisas com rótulos fit, que a gente tem aquela seção no supermercado só para isso, vem para ajudar, vem para agregar, claro, ninguém precisa abrir mão disso, mas não é essencial. E eu gosto sempre de bater nessa tecla, comida mesmo, de verdade. Para a gente poder pegar um gancho, principalmente nisso que você acabou de falar, sobre a questão das pessoas que querem perder peso. E quais são os principais erros que essas pessoas incidem na questão de tentar perder peso, de querer fazer dieta, mas existem algumas situações que essas pessoas se sabotam? Sabota o tempo inteiro. O ser humano se sabota, né? Inclusive, esses alimentos industrializados, fit, doce fit, sei lá, qualquer... Pão fit. Qualquer coisa. Geralmente, quando a gente fala em quilocaloria, eu não gosto muito de contabilizar só quilocalorias, né? Porque o metabolismo dos macronutrientes é mais importante, a forma com que aquele macronutriente, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, eles vão ser metabolizados no nosso corpo, influencia mais do que a caloria em si. Porém, às vezes eles são mais calóricos do que o alimento que não é saudável, né? Então, assim, às vezes é sei lá, uma sobremesa gostosa que tem ali no supermercado, não tem açúcar, não tem isso. Mas quando você vai ver em quilocaloria em gordura, aquilo é muito mais relevante do que um coitado de um outro doce que não tem nada a ver. Então é isso. E justamente pelo fato de ter ali na embalagem doce fit ou pão fit, a pessoa come e acha que tá tudo bem na fita. E tá tudo bem, e nem sempre tá, né? Então, assim, é caro, sim, porque os ingredientes são muito caros, né? Sim. E sobre essa questão da comida de verdade, e quando você falou isso na sua penúltima explanação, me veio à mente a questão do suplemento. Por quê? Qualquer pessoa que inicia na academia ou em qualquer outra prática de atividade física, musculação, crossfit, já pensa que o suplemento vai fazer milagre e é tudo. E eu acho que a questão da suplementação vai ao encontro da comida de verdade, podemos colocar assim, porque muitas pessoas acham que o suplemento
ele faz mais efeito do que a própria comida. Não. Fale sobre isso. Na verdade, comida de verdade é sempre isso. Eu sempre foco nisso. Assim. O básico funciona. Aquela frase, o básico funciona porque é real. Funciona mesmo. O suplemento, o próprio nome já diz, ele suplementa. Sim. Ele não é essencial. Então, na falta de um alimento, o suplemento vem para agregar. Por exemplo, uma pessoa que tem necessidade, né, de uma proteína mais alta, uma pessoa que tem necessidade, que tem um gasto energético muito alto, para ela aquele suplemento faz diferença, mas depende da rotina, né? Se ela tiver organização e disciplina de levar a própria comida, de organizar a quantidade, de ter tempo para administrar aquela refeição naquele momento, aí sim. Agora, aí sim a comida. Agora, se ela não tem tempo, o suplemento vem para agregar. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha o dia inteiro e precisa de uma proteína alta, vamos supor assim, né? Para uma hipertrofia no caso. Eu trabalho no banco, não tenho tempo de parar para comer. É inviável você me dar um lanche 3 horas da tarde. Né? Outro dia eu atendi uma menina que ela era cirurgiã vascular, alguma coisa assim. Ela, não, tô no meio da cirurgia, eu não vou parar pra comer. Então ela podia, o que é mais fácil pra ela? Obviamente um suplemento. Sim. Porque senão o resultado dela não vai ser tão bom quanto poderia ser se ela não suplementasse, né? Falamos nas situações envolvendo pessoas que querem perder peso. Vamos para o outro lado. Ganho de massa muscular. Quando a gente fala perder peso, automaticamente você, beleza, perder peso, vamos para o outro lado. Falar de ganho de peso, ganho de massa muscular. A questão da comida de verdade, ela é ainda mais importante para quem tem esse objetivo? Na verdade, a dificuldade é a mesma, né? A comida de verdade é ainda mais importante porque a pessoa precisa comer ainda mais, sim, né? A gente fala de ganho de massa muscular e às vezes associa muito a suplemento, porque todo mundo acha que para ganhar músculo precisa de whey protein, né? Enfim. E não é. Também vem para agregar. Da mesma forma que para o emagrecimento o suplemento vem para agregar, para o ganho de massa também. Inclusive no ganho de massa, o que é ganhar massa muscular? É você sempre comer mais do que você ganha, do que você gasta, desculpa. Porque o seu corpo precisa armazenar essa energia para ganhar músculo, para construir músculo, então você precisa sempre comer mais. Tem como uma pessoa emagrecer de forma saudável sem o acompanhamento de um profissional da área da nutrição? Então, hoje em dia, as pessoas estudam muito nutrição, né? Leigo sabe muito de nutrição básica. Mas eu falo sobre isso de uma forma muito necessária, porque a diferença do leigo para o profissional é que o profissional conhece a fisiologia da situação, a bioquímica da situação. Então, assim, ele pode, sim, emagrecer sem a ajuda de um profissional, né? Hoje em dia, a gente sabe o que precisa comer para emagrecer ou não, né? Mas o profissional, além de otimizar o seu resultado, ele vai te ver como um todo, né? Ele não vai deixar faltar nutriente para o seu corpo. Porque se você faz uma dieta restrita para você, o seu corpo ele vai começar a tirar nutriente de onde você tem armazenado e vai usar para suas necessidades básicas. Então, assim, isso é péssimo para a saúde. E aí a pessoa começa depois a ter outros problemas são agravados, né? Porque ela está com deficiência nutricional. Então, a diferença do nutricionista para o leigo tem várias, né? Mas assim, claro, essa é fundamental. O nutricionista não vai deixar faltar nada para você. Tudo que tá ali é feito para você. E eu falo isso com os meus pacientes também. Não existe protocolo. É tudo sempre muito individualizado. Porque o que é bom para um não é bom para outro, né? E a anamnese existe para isso, para a gente poder identificar o que tá em deficiência em você e colocar e suplementar e te ajudar. E assim, a gente fala em suplemento, mas só fazendo um parênteses, a natureza é muito inteligente. Então, a melhor forma biodisponível dos nutrientes e vitaminas está na natureza, né? Você só precisa comer aquilo na quantidade, no horário que você precisa, de acordo com a sua necessidade. Vamos voltar para o que nós falamos no início do nosso bate-papo em relação à questão de fazer dieta não ser algo extremamente caro. Quais são as dicas que você pode dar para uma pessoa que quer fazer uma dieta? Às vezes ela não tem nem condições de poder ter um acompanhamento com um nutricionista. Qual é a dica que você pode dar para ela poder estar usufruindo dos melhores alimentos que cabem, claro, no bolso? Ela ir na feira. Consumir. Olha, eu vou dar 2 dicas que são, assim, muito importantes. Vegetais folhosos de cor verde escura e frutas vermelhas. Eu acho que tudo que a natureza nos dá é fundamental, mas aumentar o consumo desses 2 grupos de alimentos é muito importante para a saúde, para melhorar o sistema imune, para melhorar a função das mitocôndrias, que é a nossa reserva de energia, para fazer elas trabalharem mais ao nosso favor, né? Então,
Então, essa é a dica, ir na feira. Chegar no supermercado e ir direto para parte mais barata. Para a parte mais barata. Aproveitar as promoções. Exatamente. Luíla, para a gente poder sair um pouco do foco central do nosso bate-papo e ir para algo mais abrangente. Porque a pandemia veio, e claro, algo totalmente nefasto, perdemos centenas de milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo ela veio e uma das coisas, não dá para poder falar em algo positivo dentro de uma pandemia, mas a pandemia ela se viu e nós temos visto isso constantemente no nosso convívio pessoal, contato com família, amigos, colegas de trabalho, que as pessoas passaram a se preocupar, e aí eu estou falando em nível de percepção. Você que é da área da saúde pode falar com mais propriedade. Mas a nível de percepção, tenho percebido que as pessoas passaram a se preocupar mais com a saúde. Sim. E aí entra também vocês, profissionais da área da nutrição. De fato, isso tem acontecido? Tem, e eu tenho me alegrado muito com isso. Porque nutricionista, até então, pelo menos a impressão que eu tenho, né, que passa para as pessoas, é que as pessoas procuram nutricionista ou para emagrecer ou para ganhar músculo. E vai muito além, né? Inclusive, eu brinco que eu estudo tanto para mostrar para o outro que a gente é mais que isso. Sabe? Tem muita coisa que o nutricionista pode fazer por você, pela pessoa, que ninguém sabe. Mas hoje em dia, depois dessa, as pessoas estão tendo uma consciência. Então, muita gente vai no meu consultório, não é para emagrecer ou para ganhar massa muscular. É para resolver algum problema, é para, né, de saúde. Às vezes ela vê que ela tá com um pezinho na doença, então a gente vai prevenir de alguma forma, porque nutrição é prevenção. Claro. Então, eu percebi sim, as pessoas estão com essa outra perspectiva. E cabe a nós, profissionais, também mostrarmos para os nossos pacientes que a gente pode oferecer para eles mais do que um papel com uma dieta escrito o que ele vai comer e o que ele vai deixar de comer. Né? Tem muito mais, o nutricionista pode fazer muito mais pelo paciente e as pessoas estão tendo essa conscientização. Em uma das suas explanações, você citou um tipo de alimento que eu percebo, e aí, mais uma vez, um leigo perguntando para uma profissional da área, e eu estou aqui esclarecendo todas as dúvidas possíveis, que muitas pessoas negligenciam as frutas. Eu queria saber de você o quão importante é todo tipo de fruta para a nossa saúde. Tudo que a natureza deu é perfeito, né? As pessoas negligenciam, não só as frutas, legumes e verduras também, né? E eu brinco com os meus pacientes, que é uma brincadeira, mas tem um fundinho de verdade. Eu falo assim, eu não atendo crianças, né? Sim. Então eu falo assim, eu não atendo crianças pelo seguinte motivo. Adulto não tem escolha. Adulto tem que fazer o que precisa ser feito. Se você sabe que você tem um problema, você precisa resolver aquele problema e não remediar aquele problema de alguma forma. Então, assim, e as pessoas mesmo assim, algumas negligenciam. A criança não, a criança você explica, ela não quer, então você tenta ali resolver de outra forma. Mas as pessoas negligenciam porque elas não sabem da importância, mas é uma coisa que não precisa. Ninguém precisa ter medo de comer fruta, ninguém precisa ter medo de comer legumes, verduras e vegetais. Então eu tento mostrar isso para as pessoas, que a natureza ela é muito inteligente, tudo que está ali você pode comer. E sobre as frutas, tem como elencar quais são as principais delas e quais são as mais benéficas para a nossa vida? Eu acho que é tão importante. Cada uma tem uma... Não acho que tem uma fruta que seja melhor que a outra, mas de modo geral, assim, eu gosto muito das frutas vermelhas. Eu vejo muitos benefícios nas frutas vermelhas em relação a envelhecimento saudável. Eu acho que elas têm um combinho bacana, mas de modo geral todas as frutas. Luíla, muitíssimo obrigado por essa verdadeira consulta que nós tivemos aqui agora, né? Uma verdadeira aula sobre fazer dieta, se é caro ou não é. A Luíla fez questão de desmistificar esse mito, né, de que fazer dieta não é caro, dá para poder fazer na mais perfeita ordem. É só se planejar, procurar os melhores alimentos e, claro, com os melhores preços. Obrigado mais uma vez, foi uma honra ter você aqui. É sempre muito importante receber profissionais da área da saúde e você, como nutricionista, que é responsável aí por fomentar a vida de muitas pessoas, solucionar problemas de saúde, enfim. Obrigado mais uma vez e, claro, que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Gustavo, muito obrigada. Obrigada, viu, pessoal? Eu espero voltar. Pode me convidar que eu volto. Jornalista é chato, pode deixar que eu vou te chamar mais vezes. Obrigado mais uma vez, Luíla. Aproveitar que a Luíla está de azul e para a gente poder terminar o Super Notícias desta
quinta-feira. Vamos falar do Cruzeiro, né? A equipe da Toca da Raposa, que ontem empatou 1-1 contra a equipe do Ituano. O Edu marcou o gol logo de cara no início da partida. Depois a equipe do interior paulista fez o gol de empate e ficou assim, 1-1 no Mineirão. Jogo para mais de 50 mil pessoas no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro que já está aí no ritmo de férias, né? Já garantiu acesso, já foi campeão, já é o campeão do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. E aí o técnico Paulo Pesolano terá aí, né, os próximos jogos para poder fazer algumas avaliações e ver, talvez, com quem ele pode contar para a temporada de 2023. E aí, claro, já pensando na Série A de 2023. Falando em Série A, o Galo ontem bateu a equipe do Santos pelo placar de 2-1, um jogo difícil, é sempre muito difícil jogar na Vila Belmiro, mas o Galo conseguiu mais uma vitória importante. Já havia vencido no sábado a equipe do Fluminense em casa e ontem bateu a equipe paulista lá na Vila Belmiro. O Hulk foi mais uma vez peça fundamental para poder fazer com que o Atlético pudesse sair vencedor. Depois a equipe do Santos empatou com um gol marcado pelo atacante Caio Jorge. Depois, Nátio Fernandes, logo no finalzinho da partida, fez o gol da vitória do Galo diante da equipe do Santos. 3 pontos fundamentais para o Atlético, que continua ali na sua briga para poder entrar no grupo dos 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e volto em uma próxima oportunidade. Até mais!